Olá pessoal, meu nome é Angela Conrad, eu sou juíza do trabalho, professora de processo de trabalho aqui do curso da Amatra de Florianópolis, tanto presencial quanto do ensino à distância. Nós estamos gravando as aulas de processo do trabalho e a nossa matéria de hoje é a prova no processo do trabalho. A prova no processo do trabalho nós vamos dividir em 3 capítulos. O primeiro capítulo vai se tratar da teoria geral da prova. No segundo capítulo nós vamos abordar os princípios da prova. E no terceiro capítulo, os meios de prova. É uma boa aula para todos nós e vamos começar então conversando sobre o que é a prova e de onde nasce esse direito fundamental da prova, que afinal todos temos o direito de provar. Quando nós vamos pensar na prova no processo de trabalho, a primeira questão que nos apresenta na nossa contemporaneidade da vida, quando já se superou aquele pensamento racionalista e lógico de que a gente poderia obter um resultado processual justo através de um mero silogismo, de uma mera aplicação de premissa maior, premissa menor, e a partir daí, então, termos uma conclusão, quando a premissa maior seria o fato, a premissa menor seria a prova e a conclusão seria o que o juiz diria entre o fato e a prova. Então, hoje se transcende esse aspecto rígido e formal e se busca na prova mais do que efetivamente uma racionalidade lógica, se busca na prova um alcance dinâmico do que se pode obter através dos fatos demonstrados pelas partes em juízo. Quando nós analisamos os fatos comuns da vida, a gente observa que qualquer decisão humana é resultado de um convencimento. Esse convencimento ele é produzido através do exame de diversas circunstâncias que se dão em volta do fato. E nisso se funda justamente o direito fundamental à prova. Por quê? Porque o direito fundamental à prova nada mais é do que o direito ao contraditório. Ou seja, todos temos que ter o direito de nos defender, de apresentar as nossas razões e de dizer essas razões também através da demonstração dos fatos que nós alegamos em juízo, dos fatos que são alegados em juízo. Então, quando se busca uma tutela jurisdicional justa, se busca dar às partes o alcance a esse contraditório que é o direito fundamental de produzir a prova de suas alegações. É tão importante, gente, esse contraditório, que tem um antigo poema que diz mais ou menos assim: é tão natural responder que até os próprios rochedos mudos respondem, e para as vozes tem eco. Por outro lado, é tão grave a violência de não responder que aqueles a quem Deus fez mudos, fê-los também surdos, porque se ouvissem e não pudessem responder, certamente rebentariam de dor. Então a fala da pessoa sobre o fato, ela é muito importante de ser ouvida. E essa fala se dá não apenas nas alegações das partes, mas também na demonstração, na faculdade que as partes têm de provar o que dizem em juízo. E nisso se constitui justamente o objeto da prova. O nosso ponto de partida no processo de trabalho, na análise da prova, vai ser sempre a possibilidade dos litigantes. E aqui nós vamos fazer uma conexão com o direito do consumidor. Nós vamos fazer uma comunicação, uma linha que una o direito do trabalho e o direito do consumidor. E por quê? Porque tanto o trabalhador quanto o consumidor, eles se encontram numa posição vulnerável em relação aos seus contratantes. Tanto o contratante empregador, quanto o contratante fabricante ou fornecedor da mercadoria. Essa desigualdade ela é reconhecida na nossa legislação, no Código de Defesa do Consumidor. E o contratante do trabalhador é o empregador ou o tomador de serviços. O contratante do consumidor é o fabricante ou o fornecedor de serviços. Tanto em relação a um quanto ao outro, a desigualdade é substancial na contratação.
há uma desvantagem técnica e uma desvantagem econômica gritante entre os contratantes no contrato de trabalho, como também na relação de consumo. E então nós vamos buscar, através da dinâmica da prova, nós vamos buscar equacionar, e para isso nós vamos procurar superar a questão da isonomia processual, que parte do pressuposto de que as partes são iguais e merecem um tratamento igualitário, e vamos buscar uma isonomia substancial no processo. E isso se dá justamente através do reconhecimento de que há uma desigualdade e que essa desigualdade precisa ser vencida. E na prova, nós vamos utilizar como mecanismo fundamental nessa busca da isonomia substancial a inversão do ônus da prova. Isso justamente em resposta à proteção especial que tanto o trabalhador precisa em relação ao seu contratante, que é o empregador, quanto o consumidor precisa em relação ao contratante, com quem ele pactua, que é ou o fornecedor de serviço ou o fabricante. E quando se busca o alcance de uma tutela jurídica justa e se pretende alcançar o direito fundamental da prova, é importante a gente considerar as condições dos litigantes no processo. E para isso, nosso ponto de partida, ele vai ser em relação ao trabalhador e empregador, tal qual se dá em relação ao consumidor e ao fabricante ou produtor de serviços. Porque tanto o trabalhador quanto o consumidor estão numa situação de desvantagem técnica em relação ao tomador de serviços ou em relação ao fabricante e produtor do produto. Tanto um quanto o outro estão numa desvantagem econômica acentuada, porque não se pode comparar nem o trabalhador, nem o consumidor com o contratante ou o fornecedor de serviços. E por isso, contemporaneamente, se analisa que essa desvantagem técnica e essa desvantagem econômica que situam a problemática da prova, tanto em relação ao consumo quanto na relação de trabalho, precisa ser equacionada. E nós vamos equacionar isso através da superação da igualdade meramente processual, que é essa igualdade que se tem a partir do entendimento de que as partes são iguais e por isso merecem um tratamento igualitário, para a busca de uma igualdade substancial. E essa igualdade substancial nós vamos tentar alcançar através da atribuição do ônus da prova, não mais necessariamente ao detentor do direito que vai a juízo buscá-lo, mas sim nós vamos procurar inverter esse ônus, e nós vamos inverter esse ônus com base no que a legislação consumerista nos traz. Isso em razão da proteção especial que tanto o consumidor na relação de consumo merece, quanto o trabalhador na relação de emprego necessita. E por quê, gente? Porque essa desvantagem técnica e essa desvantagem econômica que existem na relação de trabalho, na relação de consumo, elas permanecem mesmo em situações em que a hipossuficiência não se caracterize na efetiva pobreza ou na falta de condições de constituir um advogado ou pagar os honorários de um perito, mas sim ela já vem... ela antecede a esse aspecto, porque ela se mostra presente mesmo quando o empregado ou quando o trabalhador ou quando o consumidor estão numa relação em que economicamente eles não se mostrem tão frágeis, porque a relação, imagine, mesmo quando um consumidor tenha condições de constituir um advogado, de produzir uma prova técnica, a desvantagem dele em relação ao fabricante, em relação ao fornecedor é imensa. É imensa porque ele é um, e o fornecedor e o fabricante ele tem os meios como foi feito o produto, ele sabe como foi desenvolvida a técnica, qual o material utilizado, qual a melhor forma de utilizar isso. Então a possibilidade probatória dele é imensa. Da mesma forma, numa relação de emprego, mesmo quando o empregado não seja uma pessoa economicamente pobre ou hipossuficiente, ou quando o trabalhador tenha condições de constituir um advogado ou mesmo de arcar com os honorários de uma perícia, a desvantagem dele em relação ao empregador é imensa.
já que quem detém os meios de produção, quem gera o empreendimento, quem decide como as coisas vão ser feitas, de que modo, a que tempo, é o empregador, é o proprietário da empresa. O empregado, o trabalhador, vai estar numa vulnerabilidade tal qual o consumidor em relação ao fabricante, ao produtor dos serviços. E a nossa base legal, pessoal, vai ser o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, que nos traz a possibilidade de inversão do ônus da prova a favor do consumidor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência, né? Então, esse conceito de hipossuficiência que eu gostaria de trabalhar com vocês, um desenvolvimento um pouco além da questão econômica, né? E também para a questão técnica, para que a gente alargue a ideia de hipossuficiência, não apenas para insuficiência econômica ou financeira, mas que também a gente tenha o alcance de perceber que essa hipossuficiência ela é um critério que vai além, ele vai também na técnica, na possibilidade do consumidor ou do trabalhador apresentar a sua prova, a sua defesa. A inserção desse artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor dentro da prova no processo de trabalho, isso se dá em razão justamente da quebra da regra de contenção que nos traz o artigo 769 da CLT. Porque há uma nova hermenêutica trabalhista que nós precisamos trabalhar hoje dentro dos nossos conceitos. Essa nova hermenêutica, ela parte do princípio de que aquela nossa velha regra de que o processo civil seria uma regra de aplicação subsidiária ao processo de trabalho, hoje ela tem uma nova leitura. Há um notável envelhecimento das regras processuais trabalhistas que nós precisamos trazer para uma nova abordagem dentro do que as alterações processuais, tanto no processo civil quanto na legislação extravagante, nos trazem de novidades que fazem implementar. Quando a regra do artigo 769 da CLT foi construída em 1943, o que ela tinha por objetivo era justamente conter aquele processo civil rígido, formal, tradicional, neutro, acrítico, do CPC de 1934, que tinha toda uma leitura cristalizada da aplicação processual, né? Então, a CLT que vinha com uma proposta informal, que vinha com uma proposta de celeridade processual, ela precisava conter a infiltração dessas regras processuais civis dentro do processo de trabalho para que o processo de trabalho não se perdesse em termos de natureza. E dentro dessa leitura é que foi escrito o artigo 769 da CLT. No entanto, o CPC ao longo do tempo sofreu inúmeras reformas. A principal dele foi o novo CPC em 1973, que quando foi editado, quando entrou em vigor, ele já trouxe algumas mudanças, mas ainda assim era um processo formal e ainda assim a CLT estava muito avançada em termos de celeridade, em termos de acesso à justiça, justamente por não exigir, não trazer aquela série de exigências que o processo civil trazia, de recolhimento de custas prévias, a exigência própria do advogado, né, da presença do advogado. A nossa CLT de 43 não trazia isso, e o CPC de 73 ainda mantinha. Mas ao longo do tempo foi sendo sentida a necessidade de alteração, e essa necessidade foi praticamente gritada pela população, né, ante a morosidade processual e as inúmeras injustiças que esse processo formal estava fazendo no meio social, de não conseguir efetivar o direito como era necessário. Então, essas mudanças todas acabaram promovendo no processo civil uma série de alterações. Essas alterações vieram com questões como, por exemplo, a antecipação da tutela,
que nós não temos prevista na nossa CLT, mas que vem inserida diretamente através das novas regras do processo civil que a gente vai absorvendo, né? Então, hoje, com muitas mudanças que houveram, com a série de mudanças que foram sendo feitas no processo civil e na legislação extravagante, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que veio trazendo uma outra leitura totalmente diversa, ele apresenta a vulnerabilidade de uma das partes como ícone. Então, hoje nós nos usamos desses mecanismos, não necessariamente de forma subsidiária, muitas vezes, inclusive, a priori, né? Inclusive será a nossa primeira regra a nos orientar desde que ele atenda a finalidade do processo do trabalho, que é ser um processo informal, que é ser um processo célere, que é ser um processo barato, que é ser um processo acessível à parte. Então, toda essa legislação extravagante que vier trazendo esses elementos, ela vai ser absorvida pelo processo de trabalho de uma forma, inclusive, prioritária a nossa legislação que nós temos específica em relação à matéria. Então, hoje se perde, em termos de eficácia, a regra do artigo 769. Quando houver compatibilidade, esse vai ser o nosso critério, sendo compatível com o processo de trabalho, nós vamos adotar, ainda que nós tenhamos uma disciplina um pouco mais antiga, um pouco mais rígida em relação ao assunto. Como na prova, por exemplo, que nós temos o artigo 818 da CLT, que diz que o ônus da prova incumbe a parte que alegar. Então, quando nós trazemos esse artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor para o processo de trabalho, nós vamos perceber que há uma perda de significância do artigo 818. Por quê? Porque nós vamos introduzir essa dinâmica consumerista em razão da desvantagem técnica e desvantagem econômica, que é uma legislação muito mais moderna, muito mais contemporânea e que atende aos fins sociais que a lei precisa para nós conseguirmos realizar uma tutela jurídica justa. E falando da finalidade da prova, o que nós podemos dizer é que a finalidade da prova é demonstrar a veracidade dos fatos a quem vai julgar. Esse é o principal objetivo da prova. A prova tem essa intenção de formar o convencimento. Como a gente viu no início da nossa conversa, no início dessa aula, a prova busca formar o convencimento. E esse convencimento é de quem, principalmente de quem vai fazer o juízo de valor acerca da prova. Ou seja, o juiz. Quem vai julgar é para o juiz que a prova se destina em primeira mão. Mas não apenas para o juiz. A prova se destina também para a própria parte se convencer acerca de quais os motivos que levaram aquela decisão judicial a ser formada daquela maneira. E também a sociedade, para que a sociedade tenha conhecimento e a sociedade participe dessa formação do convencimento a partir das circunstâncias fáticas, né, que a sociedade possa emitir opinião, que a sociedade possa dizer acerca do acerto, desacerto da decisão ou dos pronunciamentos judiciais, quanto aos fatos que são levados a juízo. Então, por isso que se produz a prova. A prova tem essa finalidade de formar o convencimento. Então, provar, nós poderíamos dizer que provar é buscar a verdade dos fatos. E aí, essa questão, quando nós pensamos que provar é buscar a verdade dos fatos, nós vamos questionar qual é a questão ontológica da prova. O que nós temos de problemática em relação a isso que se pretende dizer que é uma verdade da prova, uma verdade processual. Que verdade é essa? Essa é a nossa pergunta, pessoal. Qual é a verdade que a prova pretende mostrar? E na questão da verdade, nós vamos ter duas teorias, basicamente, que nos orientam, né? A primeira teoria diz o seguinte, é uma teoria ceticista que diz que é impossível se obter a verdade através da prova. Isso não é uma medida possível, nós não vamos alcançar a verdade através da prova. E nós temos também a teoria do dogmatismo que diz que isso é plenamente possível. Como tudo no direito, nós temos sempre várias teorias, várias correntes, vários dizeres, e isso é que enriquece a nossa ciência, que é uma ciência dinâmica, uma ciência rica, uma ciência
que vai se metamorfoseando ao longo do tempo, vai sofrendo impactos, influências e vai avançando para a melhoria da construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos nós, né? Então, quando a gente pensa na teoria dogmática, que diz que é plenamente possível, nós vamos ver que ela tem um apego à prova como uma verdade real, que pode ser alcançada através de um processo. E quando nós vamos olhar para a teoria ceticista, nós vamos ver que ela apresenta a prova como uma verdade meramente formal, feita dentro de um processo, e que ela tem limites que não se comunicam com a realidade plenamente, não tem essa comunicação plena com a realidade. Toda verdade judicial, até onde se conseguiu alcançar em termos de construção jurídica, se sabe que toda verdade judicial é uma verdade processual, com uma natureza especificamente jurídica, porque seria uma pretensão nossa imaginar que efetivamente nós pudéssemos obter num processo um perfeito espelho da realidade, uma transmissão automática e plena e perfeita daquilo que efetivamente aconteceu. Seria pretensão imaginar que a verdade real pudesse ser aprendida no processo. Daí porque, gente, justamente esse entendimento, essa leitura das nossas limitações em relação à prova, das nossas limitações quanto à prova poder nos traduzir a verdade límpida e certa. Nesses termos nós podemos nos referir ao artigo 469 do CPC, que diz que não fazem coisa julgada a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Por quê? Porque é uma verdade processual e não necessariamente uma verdade real, ainda que por vezes ela possa ser, mas não necessariamente ela será. E essa compreensão da verdade é importante para que a gente entenda quais são os nossos limites probatórios e de convencimento. Por quê? Porque a verdade e a verossimilhança, elas andam muito próximas, mas elas não são a mesma coisa, elas são distintas, né? A verdade, ela tem uma pretensão de realidade, uma pretensão de certeza. Essas questões são inerentes à verdade. Já a aparência, a probabilidade são questões inerentes à verossimilhança. E essa verossimilhança é o que vai basicamente trazer o convencimento acerca da decisão judicial. Julga-se muito mais pela verossimilhança do que por qualquer outro meio de verdade que se possa pretender, né? Então, em certa medida, nós podemos afirmar que a decisão judicial sempre é calcada num juízo de verossimilhança, ou seja, na aparência da verdade, naquilo que é trazido como verdade para dentro do processo, essa verdade processual e aceitável como base de um julgamento. Então, nós vamos buscar a superação da prova como mera adequação com os objetos de uma realidade exterior. E nisso nós vamos ver que a construção linguística do julgamento, ela se dá a partir de proposições das partes e sua correspondência com múltiplos fenômenos e fundamentação adotada pelo juízo. Então, não se trata mais apenas de pegar algo externo e trazer para dentro do processo como uma verdade real, mas sim se trata de trazer esse elemento externo, que vem através da prova, para dentro do processo como uma verdade processual e trabalhar esse elemento com o diálogo das partes em suas alegações em relação à tese de defesa, à argumentação do autor, a outros elementos que venham e circundam a situação, como a própria experiência e os fatos da vida, e então, a partir disso, fazer uma construção linguística do julgamento. Esse é o desafio posto pela compreensão de que o real é impossível de ser dito, expressado e compartilhado, como nos afirma Lênio Streck. O julgamento, assim, ele vai ser um recorte da realidade. Ele tem que ser visto como um pedaço, uma fatia daquilo que efetivamente acontece, e não como uma reprodução da realidade em si. A verdade processual como pretensão de máxima adequação entre
o resultado da demanda e o discurso é o que tem se admitido democraticamente como razoável e adequado para a solução dos conflitos que são trazidos, justamente em decorrência dessa compreensão do que falamos acerca da impossibilidade dos nossos limites de trazer a realidade para dentro do processo. Então, vai ser essa verdade processual que vai formar o convencimento do juiz, que vai traduzir no diálogo com as partes, na troca das informações que vêm entre a alegação do autor, a tese de defesa, os outros elementos de prova, e se forma um julgamento a partir dessa comunicabilidade que existe dentro do processo. E toda essa problemática sobre a prova, pessoal, nos traz a seguinte questão: quem deve provar o quê? Ou seja, o que deve ser provado e quem deve fazer essa prova? A questão nos apresenta primeiro o problema da prova impossível. Na perspectiva contemporânea, observa-se que a prova impossível ela é dialogicamente verificada a partir da possibilidade ou não do meio de prova. E a impossibilidade de meio ela é diferente e bastante distinta da impossibilidade de resultado. Por exemplo, numa lide em que haja o pedido de adicional de insalubridade, vamos imaginar que a empresa tenha encerrado suas atividades, ela não funciona mais, não existe mais o estabelecimento, ou então o estabelecimento existe, mas foram completamente alteradas as condições de trabalho naquele local. Então nós temos uma impossibilidade de meio de fazer aquela prova. E aí essa impossibilidade de meio se entende que ela pode ser suprida através de uma perícia em caso análogo, através do próprio relato das testemunhas, trazendo como era constituído aquele local, e então o perito, com base nesse relato, vai poder estruturar a compreensão de que naquelas condições haveria ou não a insalubridade, ou a perícia feita num local semelhante, como prova emprestada. Essas são formas de se suprir essa impossibilidade de meio. Muito diferente é da impossibilidade de resultado. A impossibilidade de resultado é onde realmente se verifica a prova impossível, porque não se tem como obter aquele resultado probatório. Vamos imaginar uma situação dentro da possibilidade da nossa tecnologia atual, da prova da existência de vida alienígena. Nós teríamos essa dificuldade de resultado em relação a isso, pelo menos dentro da nossa compreensão atual de mundo e dentro dos mecanismos que a tecnologia nos oferece como alcance em relação ao espaço sideral. Então, esse seria uma impossibilidade de resultado. O que se tem é que, quando há uma impossibilidade de meio, nós podemos suprir e não se caracteriza, então, uma prova impossível. A prova impossível é aquela que vem em relação à impossibilidade do resultado da prova. Não se consegue obter ela por nenhuma outra forma. Em relação ao ônus da prova, classicamente se estabelece que, através do artigo 818 da CLT, o ônus da prova incumbe a parte a quem alega. Essa é a nossa regra clássica na CLT. E o CPC nos traz que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Essa distribuição do ônus da prova se chama distribuição estática. E o CPC, ao adotar essa forma de distribuição, ele se pautou na posição das partes na causa, ou seja, o autor e o réu, e nisso ele diz que ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos. E ele também se pautou, o CPC, na natureza dos fatos em que se funda a pretensão à exceção, ou seja, se o fato é constitutivo, se o fato é extintivo, se o fato é modificativo ou se o fato é impeditivo do direito. Também se pautou o nosso CPC no interesse em provar o fato. O fato constitutivo é o fato gerador do direito, afirmado pelo autor.
Um exemplo trabalhista que a gente tem no nosso feijão com arroz, no nosso dia a dia do processo de trabalho, é o vínculo empregatício, né? Uma vez que o autor afirme que trabalhou na empresa e a tese de defesa seja negativa da prestação desse trabalho, incumbe ao autor demonstrar que efetivamente prestou esse trabalho à empresa, que efetivamente trabalhou. O fato extintivo é aquele que retira a eficácia do fato constitutivo, fulminando a pretensão do autor. Um exemplo disso seria o pagamento, seria a compensação, seria a prescrição e a decadência, como exemplos clássicos dos fatos extintivos. Vamos lembrar que quando o juiz julga um pedido extinto com resolução do mérito em relação à prescrição ou à decadência. Por quê? Porque é um fato extintivo do direito postulado pelo autor. Um fato impeditivo seria aquele cuja existência obsta que o fato constitutivo produza os efeitos e o direito dali nasça. A parte alega algo que vai impedir o nascimento daquele direito. Nós temos como um exemplo também clássico aqui no nosso dia a dia, na esfera trabalhista, a alegação do reclamante de que ele era empregado e a alegação da empresa ou da defesa de que não havia uma relação de emprego típica, mas sim que o que havia era uma relação de trabalho autônomo, né? Esse fato impeditivo ele pode nascer com direito vindicado ou anteceder a ele, mas ele jamais será sucessivo, gente, jamais vai ser sucessivo, porque ele está sempre ligado a um requisito de validade do ato gerador. Então é importante ter isso em mente. E o fato modificativo é aquele em que a tese de defesa traz como certa a existência do direito, mas ela diz que não foi daquela forma. Ela busca alterá-lo. Uma situação seria de um empregado com vínculo empregatício vigente que reclamasse na justiça o recolhimento do FGTS. E então a empresa diz, não, eu devo efetivamente o FGTS, no entanto eu fiz um parcelamento, estou pagando mensalmente, e aí ele pretende modificar. Ou então quando o autor diz, eu trabalhei de 2005 a 2012, e a empresa diz, não, efetivamente ele trabalhou, mas não foi de 2005 a 2012, ele trabalhou de 2009 a 2011. Né? Então, isso vem modificar o pedido do autor, ou que trabalhou em circunstâncias diversas, e aí são N situações da vida prática. Essa concepção estática do ônus da prova, ela sofre críticas e, ao longo do tempo, se mostrou insatisfatória em relação à busca de uma tutela jurídica justa. E por quê? Porque ela é feita a priori, ela estabelece antes do início da demanda, antes da existência de qualquer ação, a quem vai caber provar o quê. E dessa forma, ela não atende às peculiaridades do caso concreto, ela é artificial, ela despreza as especificidades do direito material que é posto, que é colocado em jogo, e a realidade concreta. E isso fez com que trouxesse ao debate a distribuição dinâmica do ônus da prova. E hoje, atualmente, se fala da distribuição dinâmica do ônus da prova, ou seja, a gente entende que a distribuição rígida, estática do ônus da prova, atrofia o sistema e pode conduzir a julgamentos injustos. E dessa forma, sem negar a validade da teoria clássica, sem negar a validade, a importância de se ter um enunciado que nos sinalize a quem vai caber provar o quê, a distribuição dinâmica do ônus da prova, ela aponta para que a prova incumba a quem tem melhores condições de produzir. Ou seja, gente, prova quem pode. Prova quem pode. Quem pode produzir a prova é que vai ter o ônus de produzi-la. E isso se firma nos princípios da adaptabilidade do sistema e do procedimento, da cooperação e da igualdade substancial das partes. A teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, ela tem que o encargo não deve ser repartido previamente nem abstratamente, mas sim casuisticamente, com base no caso concreto. A distribuição não pode ser feita de forma estática e inflexível, mas sim dinâmica. Pouco importa na sua subdivisão a posição assumida pela parte, se é autor, se é réu,
Não é relevante a natureza do fato, ou seja, o interesse, mas sim quem tem possibilidade de fazer essa prova. E nessa teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a posição do juiz ela vai ser também muito mais dinâmica, né? O juiz permanece como o grande gestor das provas, mas com poderes maiores, cabendo a ele avaliar qual das partes tem melhores condições de produzir aquela prova. E o juiz vai se pautar em critérios abertos, em critérios dinâmicos, pelas regras da experiência e do senso comum, e vai buscar nessa dinâmica fática e axiológica para atribuir a carga probatória a quem tem melhor condições de suportá-las. E justamente essa posição mais dinâmica, mais política do juiz em relação à distribuição do ônus da prova, essa participação ativa do juiz na questão probatória, é que também traz, por um lado traz a grandeza da distribuição dinâmica e por outro também traz as críticas, né, em relação ao sistema ficar aberto ao juiz instrutor da causa que vai definir os caminhos pelos quais se vai andar para produzir a prova, né. Essa é a crítica que tem sofrido a distribuição dinâmica, mas ela tem sido proclamada e utilizada e essencial a busca de uma tutela jurídica justa, por justamente essa distribuição estática que nós tivemos classicamente durante a nossa trajetória jurídica até a nossa época contemporânea, ela não se mostrou produtiva e nem satisfatória para atender às necessidades sociais. Ela se mostrou, sim, um mecanismo que atrofia o sistema, por desprezar efetivamente o direito material que está no cerne, no jogo do conflito posto em julgamento. Nós temos aí um olhar voltado para alguns princípios que vão orientar a distribuição dinâmica. Esse olhar ele vai apontar para a igualdade posto no artigo 5º, no caput do artigo 5º da Constituição e no artigo 125.1 do CPC, onde se busca uma paridade real de armas das partes no processo, ou seja, se busca através desse princípio da igualdade na distribuição dinâmica, um equilíbrio substancial das partes na questão probatória. Também nós vamos ter a lealdade, a boa-fé e a veracidade como ícones da distribuição dinâmica do ônus da prova, e nisso nós vamos buscar o amparo no artigo 14, no artigo 16, 17 e no artigo 18 do CPC, bem como no 125.3, rejeitando todas as práticas ardilosas que possam as partes trazer, procurar se valer na instrução probatória. Também nós vamos ter como orientador da distribuição dinâmica do ônus da prova a solidariedade com o juiz, ou seja, o dever de todos de auxiliar na descoberta da verdade. E nisso nós podemos referir o artigo 339, o artigo 340, o artigo 342, o 345 e o 355 do CPC. Também temos o devido processo legal, que é o artigo 5º, inciso 14, e o acesso à ordem jurídica justa, que está estatuído no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, além da adaptabilidade do procedimento aos fins de uma justiça satisfatória ao alcance de todos. Então, a pergunta que nos é colocada em relação à distribuição dinâmica do ônus da prova é: em que momento vai haver essa repartição? Em que momento vai se dar essa divisão em relação à distribuição dinâmica do ônus da prova? Se já não temos mais como enunciado cristalizado, que cabe ao autor a prova de suas alegações e ao réu a prova impeditiva, modificativa ou extintiva desse direito, se isso começa a se diluir e ganhar fluidez dentro do sistema probatório moderno, contemporâneo, dinâmico, então em que momento que vai haver essa distribuição para que seja garantido o contraditório, que é um dos princípios que se contemporizam e orientam todo o sentido probatório, como a gente viu no início da nossa conversa. Bem, gente,
esse momento é antes da instrução probatória, porque a distribuição do ônus da prova, ela é uma regra de atividade e não de julgamento. Se quando a gente pensa na inversão do ônus da prova, a gente vai analisar que na hora do julgamento o juiz vai dizer se desincumbiu ou não do ônus, na distribuição dinâmica o juiz deve tomar isso já durante a instrução processual, deixando bem claro para as partes quem deve provar o quê, determinando as provas que devem ser realizadas por um ou por outro, para que seja garantido contraditório da parte diversa aquela em relação à qual se pretende produzir a prova. A distribuição dinâmica do ônus da prova tem franca acolhida no nosso sistema processual, no que tange aos nossos anteprojetos. E aqui vale citar o Código de Processo Coletivo, que no artigo 11, parágrafo 1º, traz literalmente o seguinte: o ônus da prova incumbe a parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos ou maior facilidade para sua demonstração. Nós temos nesse dispositivo que está no Congresso Nacional, sendo submetido para votação, um dos nossos melhores exemplos da acolhida do nosso sistema processual da distribuição dinâmica do ônus da prova na contemporânea fase do processo civil e do processo de trabalho. Em matéria de prova, tem-se também a Convenção sobre Prova. O artigo 333, parágrafo único do CPC, diz que é possível a Convenção sobre Prova, na medida em que ele diz que não vai ser admitida a Convenção sobre Prova que recair acerca de direito indisponível da parte ou aquela que torne excessivamente difícil para a outra parte produzir a prova, ou seja, o exercício do direito de provar, porque provar não é uma obrigação, é um direito, não é? É um direito da parte fazer a prova. No processo de trabalho, nós vamos ter uma restrita aplicação dessa Convenção sobre Prova. Ela é bem de difícil aceitação e são efetivamente restritas as possibilidades ante o caráter irrenunciável que tem os créditos trabalhistas, ou seja, o direito material do trabalho ele é todo cercado por princípios protetivos que tornam o direito em si irrenunciável. E a irrenunciabilidade faz com que haja grande incidência dos direitos trabalhistas na indisponibilidade referida pelo inciso A do artigo 333, parágrafo único do CPC. E em razão disso é que fica muito restrita a possibilidade de se admitir os casos em que é possível se admitir a Convenção sobre Prova. Nisso nós vamos nos socorrer no processo de trabalho também do disposto no artigo 51, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, que disciplina a possibilidade de convenção acerca do ônus da prova na relação de consumo. Também vamos utilizar aqui no processo de trabalho dessa regra consumerista. Temos ainda a questão relativa ao ônus da prova do fato negativo. Nesse tópico, nós vamos partir do seguinte princípio: toda negação traz ou pode trazer em si uma afirmação correspondente. Então, se não se pode exigir a prova do fato negativo, pode-se sim exigir a prova do fato positivo que lhe corresponda. E um exemplo simples e prático aqui na Justiça do Trabalho seria o caso de um empregado que diz que o contrato de trabalho foi rompido por iniciativa da empresa e sem justa causa. E vem o empregador em juízo e diz: não, eu não despedi ele. Na realidade, o meu empregado abandonou o emprego. Ele foi embora, não apareceu mais, ou então ele se demitiu. Então, o que essa situação vai nos apresentar é que o empregador ele não vai poder fazer a prova de que não despediu o autor, mas ele vai poder fazer a prova de que houve o abandono, ou seja, a justa causa, ou então que o reclamante se demitiu, que foi do reclamante a iniciativa na ruptura do contrato de trabalho. E essa prova ele pode fazer ou através de documentos, ou através de testemunha, como nós vamos ver na nossa aula acerca dos meios de prova, quando a gente vai analisar detalhadamente todas as possibilidades aqui que nós temos correntes em relação à problemática probatória em casos específicos, né? Então, no que tange aos fatos negativos, a gente vai fazer uma divisão
no nosso raciocínio. A negativa absoluta, ou seja, a afirmação pura de um não fato, indefinida no tempo e espaço, e a negativa relativa, que é aquela afirmação de um não fato, mas que tem uma definição no tempo e no espaço. A negativa absoluta, pessoal, ela realmente traz uma carga negativa tão forte que nem implicitamente se pode ter uma afirmação correspondente. Por quê? Porque ela é indefinida e essa indefinição dela inviabiliza completamente a exigência de uma produção probatória. Vamos dar um exemplo. O empregado vem, o trabalhador vem e diz: eu trabalhei na empresa de 2009 a 2010. A empresa vem e apresenta a seguinte tese: ele nunca trabalhou na empresa, ele nunca prestou serviços para a empresa. Essa é uma situação típica de que há uma negativa absoluta, ou como uma pessoa comum fosse dizer que nunca usou um biquíni de lacinhos, ou seja, nunca é algo indefinido no tempo e que não nos possibilita haver uma afirmação que lhe corresponda. Já a negativa relativa, ela traz uma afirmação no seu conteúdo. Na sua negação, ela traz uma afirmação. E é uma afirmação de um não fato definida no tempo e no espaço. Ela é justificada na ocorrência de um fato positivo. Nós podemos ter como exemplo de uma negativa relativa um álibi. Toda situação que apresente um álibi, que tem uma desculpa, ela é uma negativa relativa. E aí é possível se exigir a prova. Então a empresa vem a juízo em relação à alegação do reclamante de que trabalhou de 2009 a 2010, por exemplo, ela vem a juízo e diz: ele não trabalhou na empresa de 2009 a 2010, pois nessa época ele trabalhava na empresa X, ou ele trabalhava na empresa Y, no mesmo horário e na mesma época. Ou então da pessoa que diz: ela não usou biquíni de lacinhos no verão de 2009. Isso acaba atraindo a possibilidade de prova em relação a esse período. A empresa aqui teria que nos provar que o reclamante efetivamente trabalhou na empresa X naquele período e horário que ele diz que trabalhou para ela. O que é muito diferente dela alegar que ele nunca trabalhou na empresa. O que nós vamos concluir em relação a esse ônus da prova dos fatos negativos é que somente os fatos negativos absolutos são insuscetíveis de prova. E não por serem negativos apenas, mas sim por eles não terem uma definição, por eles serem indefinidos no espaço e no tempo. Ou seja, gente, o que se prova são fatos determinados. Né? Fatos determinados é que são objetos de prova. Fatos indeterminados, indefinidos no espaço, indefinidos no tempo, não são objetos de prova. Para o pessoal que está fazendo concurso ou que está aí disputando alguma carreira pública, fica uma dica da prova diabólica, né? Apenas para não sofrer um impacto na hora da prova, ver prova diabólica, que diabo é esse? Gente, prova diabólica é apenas a prova impossível ou muito difícil de ser produzida. Então vocês pesquisem e desenvolvam um texto em relação a isso, porque eventualmente cai essa expressão nas provas e é importante vocês terem isso de uma maneira acessível na mente de vocês. Então, prova diabólica é aquela impossível ou muito difícil de ser produzida. E o que deve ser provado, gente? Bom, o que vai ser provado são os fatos relevantes, ou seja, o que tem interesse para a solução do conflito. Fatos irrelevantes não são objetos de prova e por isso é muito comum a gente ver numa audiência trabalhista, por exemplo, o advogado faz uma pergunta ou o Ministério Público e o juiz diz: esse fato é irrelevante. É irrelevante para resolver aquela situação específica que está em objeto de litígio. Então, apenas fatos que têm relevância para a produção, para o convencimento do juiz, é que vão ser objeto de prova.
Fatos determinados, como nós vimos, né? Fatos indeterminados não são objeto de prova. Apenas fatos determinados são objeto de prova. Por quê? Porque o indeterminado é impossível de ser provado. E os fatos controvertidos. Em relação àquilo, acerca do que não há controvérsia, em que não há divergência das partes, ou em relação ao que já foi superada a controvérsia por uma presunção, por uma revelia, por uma confissão ficta, em relação a esses fatos não se vai mais produzir prova, porque não são mais controvertidos. Temos ainda a prova do direito invocado. Em que situações? O CPC, no artigo 337, nos traz que quando o juiz determinar, aqui outra dica para quem está fazendo o concurso, não é sempre, gente, é quando o juiz determinar, a parte tem que juntar no processo o direito municipal, o direito estadual, o direito estrangeiro consuetudinário, provar o teor e a vigência, né, segundo a determinação do juiz. Isso já sofre críticas porque dentro se parte do pressuposto de que a lei é de todos conhecida, muito mais pelo juiz, que é quem vai dizer para as pessoas o que devem ou não fazer a partir do que a lei é conhecida. Então se diz que a parte do direito estrangeiro, mas dentro do território nacional, o juiz teria a obrigação de conhecer, e hoje com as ferramentas que se tem, o acesso que se tem à informação, isso já está muito mitigado. Por isso, justamente, que o artigo diz se o juiz assim o determinar. Nós temos que ter a compreensão de que o CPC, no artigo 337, ele disciplinou isso em 1973. Né? Nos últimos 20 anos, nós vivemos no mundo uma revolução tecnológica, uma verdadeira revolução. Não foi uma evolução apenas, foi uma revolução tecnológica que revolucionou costumes, hábitos, o acesso à informação e a uma série de outras questões que foram nos sendo trazidas pela modernidade que as tecnologias imprimiram, por essa nova dinâmica que as tecnologias imprimiram na nossa vida. E por isso hoje o acesso ao direito municipal de qualquer parte do país é muito mais fácil. É muito difícil a gente não ter esse acesso, né? Seja pela internet, pelos meios de comunicação mais rápidos e usuais, instantaneamente online a gente consegue obter quase tudo em termos de legislação que se precise para a solução de um conflito. Então bastaria a parte invocar, né, esse direito. Então nós temos que ter uma leitura contemporânea desses dispositivos que já estão um pouco longe do que as novas ferramentas trazidas pela tecnologia nos possibilitam. E nós temos aqui no processo de trabalho ainda a obrigatoriedade de as partes apresentarem as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho e os regulamentos de empresa quando elas invoquem a aplicação dessas normas. Aqui também nós podemos ter uma análise crítica, que nós temos uma defasagem aqui de mecanismos que nos possibilitem um acesso imediato a essas convenções, a esses acordos, a esses regulamentos de empresa que deveriam estar aí disponibilizados na internet, principalmente agora na era do direito da informação, né, pessoal? Então nós temos que trabalhar para viabilizar isso em termos que esse artigo 337 se torne obsoleto na nossa disciplina e na nossa operacionalidade do direito no dia a dia. Então, pessoal, relembrando, nós podemos dizer que no que tange a distribuição do ônus da prova, contemporaneamente, a doutrina processualística de maior envergadura tem proclamado a distribuição dinâmica do ônus da prova, e isso na busca da superação de um formalismo probatório que partia de uma situação estática, que definia a priori a quem cabia provar o quê, que definia a priori quem teria que trazer o elemento de prova sem considerar as especificidades do caso concreto, sem considerar o direito material em jogo, sem considerar a realidade que circundava a questão. E isso
provocou inúmeros julgamentos injustos, inúmeras tutelas insatisfatórias, a pacificação dos conflitos sociais, que é o grande desafio do direito contemporâneo, né? A busca de uma tutela jurídica justa. E por isso se caminhou para a distribuição dinâmica do ônus da prova, que nos traz como principal ícone que prova quem pode. E nisso nós vamos ter uma aproximação da inversão do ônus da prova, um aprofundamento na inversão do ônus da prova, tendo em conta a desvantagem técnica e a desvantagem econômica dos litigantes, que no processo de trabalho se dá em relação ao empregador ou tomador de serviços e ao empregado, assim como na relação de consumo se dá em relação ao fabricante e ao fornecedor do produto quanto ao consumidor. E vamos também fazer, a partir disso, uma leitura mais ampla do critério de hipossuficiência para compreender a hipossuficiência não apenas como uma falta de recursos financeiros, mas sim como uma situação de desvantagem que se mostra ostensiva numa relação desigual entre as partes, né? É importante a gente, então, fixar a necessidade de superar essa doutrina estática e avançarmos na construção da dinâmica da distribuição do ônus da prova. E nisso temos que ter em conta ainda que não depende de prova os fatos que são notórios, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos em relação aos quais milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Muito obrigada.